Salve nação! E a polêmica do Neymar. É o topo da linhagem, que não aceita a crítica de ninguém. Não ia dar certo por quê? O tempo todo machucado. E jogou no PSG com diferentes treinadores, cercado de ótimos e bons jogadores. E nem assim rendeu, gente. Mauro César e os comentaristas massacraram o Neymar após a atitude que tá dando uma baita treta, chamando muita atenção. Tenho certeza que na Copa do Mundo, qual o sinal de que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo, que vai jogar bem, gente? Qual o sinal? Não tem nenhum sinal. Se isso acontecer, vai ter que haver uma reviravolta muito grande, mas não tem nada nessa direção. Tudo que está acontecendo é previsível. Ele já não joga bem há muito tempo, já não jogava no próprio PSG, vivia contundido. Eu vi algumas entrevistas, né? O pessoal agora tem essa mania de entrevistar torcedor, perguntar, mostrar escudo de time. Conhece esse, conhece aquele, qual que é grande? É verdade. Esse negócio agora viraliza o tempo todo. E eu vi umas perguntas feitas para torcedores. Não sei se foi o João que fez, assim, com um viés até mais interessante, perguntando sobre o Neymar, o que os torcedores do PSG pensam do Neymar. Em geral, falava o seguinte: se machucava muito, não entregou o que deveria, quando estava em campo era sensacional vê-lo, quando ele jogava bem, quando conseguia se apresentar, mas era unânime, tipo, não rolou. Isso antes do jogo, antes da final. Não entregou aquilo que esperava-se dele. Os caras reconhecem o talento, mas deixou bem evidente que foi uma decepção. Gente, ele ficou 5 temporadas lá, não jogou 30 partidas pelo PSG na mesma temporada. Não jogou praticamente pelo Al Hilal, ficou machucado quase todo o tempo. Por que ele iria chegar aqui? Aqui no Brasil, isso é uma outra bobagem. No Brasil vai destruir. Felipe Coutinho está destruindo aqui no Brasil? Não, por quê? Porque fisicamente não consegue jogar. Entendeu? O Oscar está destruindo no São Paulo? Não, está machucado. Está machucado. Ele fez alguns bons jogos, então está machucado. Sabe, o Lucas até teve bons momentos, mas isso não é uma regra. E no caso do Neymar, a praticamente certeza de que não ia dar certo, por quê? O tempo todo machucado. E jogou no PSG com diferentes treinadores, cercado de ótimos e bons jogadores. E nem assim rendeu, gente. Então por que ele renderia no Santos? Isso é uma ilusão, né? E sem falar nas entrevistas que o pai dele tem dado, assim, que são um negócio que... Como é que o Santos submete a isso, gente? Como é que o santista, o dirigente, sei lá, o que passa na cabeça de cartola de futebol, mas o torcedor que ama o clube, como se curva alguém dessa maneira? Como se submete a isso? Como permite que se faça isso? Que porcaria de paixão pelo Santos tem essa gente que se curva a um jogador de futebol dessa maneira? O que ele entrega pro Santos? Entregou lá atrás. Eu fico indignado, cara. Sabe, porque se o futebol, o que é mais importante? É o amor do torcedor pelo clube. O cara parece que ama mais um jogador, porque é midiático do que o clube que ele diz torcer, cara. Que coisa, que distorção da realidade, que coisa doentia, sabe? Então, não vai deixar nada pro Santos. Vai deixar nada. Que aumentou a publicidade. Tá bom, aumentou. E aí? Financeiramente, teu lucro. Vamos ver o balanço do Santos, será que vai sair ano que vem? O lucro do Neymar. Vai aparecer? Qual é o lucro? Técnico nenhum. O time está no rebaixamento, não ganha de ninguém. E a última aparição, se for essa aí, é lamentável. É constrangedor. Zero autocrítica. A questão é que o Neymar, ele faz parte de uma linha, uma linhagem de jogadores que é a maioria hoje em dia, mas como ele é o mais antigo, ele é o topo da linhagem, que não aceita a crítica de ninguém, que não aceita um desconforto nenhum. São jogadores que só querem viver na zona de conforto. Não pode criticar, não pode xingar o torcedor, né? Não pode criticar, não pode xingar, a imprensa não pode criticar. Cria uma imprensa própria para ficar só elogiando, né? Tem uma imprensa própria do Neymar. Tem assim, vamos lá. Tem a imprensa própria do Neymar e tem a imprensa Neymarzete que também protege o Neymar. Que só elogia. Então, a situação do Neymar é a seguinte: o Neymar não gosta de receber crítica. Ele faz parte, vou repetir o que eu falei, de uma linhagem de jogador que hoje em dia, são todos assim. Mas ele vem assim, ele foi construindo esse tipo de comportamento desde lá de trás, gente. Não é a primeira vez. Vocês não lembram quando ele deu um soco na cara de um torcedor do PSG que vaiou o time na final de uma Copa da França? Ele subindo para receber a medalha, o cara começou a xingar, ele foi lá e deu um soco no cara, lá no Paris Saint-Germain, uma final de Copa da França. Tem imagem aí, é só procurar no YouTube, eu não estou inventando nada. Depois teve aquele torcedor lá em Cuiabá, quando o Brasil empatou 1-1 com a Venezuela, jogou o saquinho de pipoca nele, ele ficou furioso. Quer dizer, jogou o saquinho de pipoca e pegou nele. E ele ficou furioso, né? Depois de um empate, o torcedor não pode ficar furioso depois que o Brasil empata em casa com a Venezuela. Tem que aplaudir o Neymar. Tem que aplaudir. O torcedor do Santos não pode ficar furioso com um time na zona de rebaixamento
já 2 rodadas e não vem devolução nenhuma, e vaiar o time do Santos e cobrar do principal jogador que ganha uma fortuna e até agora não deu resultado nenhum, não pode. Não pode, tem que aplaudir o Neymar o tempo todo, né? E isso que é o que aconteceu, você viu que aquele torcedor ele foi corajoso, ele realmente está indignado com a situação do Santos. Ele foi cobrar o cara que ganha um montão e não está fazendo nada, né? Os outros torcedores não, ficaram contra esse torcedor. Então, onde eu quero chegar? O Neymar não é o único, né? Tem vários jogadores, a grande maioria é assim. O Memphis é assim, né? O Memphis fez uma música ironizando, colocou uma frase ironizando o Neto, que o Neto estava criticando ele. Então, são jogadores que debocham de quem critica. Tenta desclassificar, desqualificar quem critica, ou tenta colocar a massa contra aquela pessoa. Foi o que ele fez com o torcedor ontem. Todos os outros torcedores ficaram xingando esse torcedor. Ficaram xingando. Aí eu chego no ponto. O que acontece? O Neymar tem uma imprensa dele, né? Neymar News, que é só para alimentar o ego, né? Ele vive de ego. Ele vive de elogio. Ele vive dos parças dele, falando, nossa, como você é bonito, seu cabelo tá legal. Nossa, olha, essa roupa ficou do caramba. Meu, puta, aquela dancinha foi legal. Ninguém fala pra ele assim, Neymar, você não tá jogando nada, meu. O time tá na zona de rebaixamento. Tudo bem, o último chute foi do cacete de esquerda, quase empatou o jogo. Mas ele perdeu 2 gols de cabeça. Perdeu 2 gols de cabeça. Fala. O Santos está passando por uma situação, parece um castigo, mas não é castigo. O Santos procurou a situação. É bom sempre lembrar a declaração do presidente do Santos depois da derrota para o Vasco em São Januário da primeira rodada, quando ele disse que o Santos tinha obrigação de ganhar lá dentro. Como se o Santos tivesse um esquadrão imbatível. O Santos veio da Série B. Fez várias contratações, embora tenha lá os seus problemas financeiros. Investiu no Neymar, que ontem, no momento que o Santos perdia, né, ele pode até falar que está preocupado com o Santos, mas ele não demonstrou isso. E o Santos se torna, assim, o Santos é subserviente a isso. É um negócio assim, olha, se eu fosse santista eu estaria muito revoltado, porque é de uma subserviência, de você se curvar a um jogador, seja ele qual for, assim, que é uma coisa abjeta. Como é que um clube com tanta história, com a sua torcida e tal, se presta a esse papel? É negócio inaceitável. E aí, nação, mano, que atitude lamentável do Neymar, né? E ó, eu nem culpo o torcedor do Santos, porque os caras estão tão mal há muito tempo, os caras estão tão lelé de cabeça. Saúde do torcedor santista já foi pra casa do chapéu há muito tempo. É a mesma coisa do torcedor do Botafogo nas antigas, do Cruzeiro, do Vasco recentemente, é a mesma situação. Então, pô, você vê o Neymar voltando, o Neymar como uma peça fundamental do time, pô, você vai colocar todas as suas expectativas, todas as suas esperanças do Neymar. Eu discordo um pouco do Mauro. Eu acho que a torcida do Santos tá na dela. Agora o Neymar não precisa prestar esse papelão, né? Pô, a equipe perdeu dentro de casa. Ouve a crítica, fica quieto e vai embora, meu irmão. Não fica discutindo com ninguém. Atitude infantil do Neymar. E ó, não é exclusividade dele nessa época do Santos, não. Ele já tava fazendo isso no Paris. E pra quem não se lembra, aquele jogo que o Brasil empatou com a Venezuela lá no Mato Grosso, ele fez a mesma coisa. Discutiu com o cara, os caras jogou pipoca nele. O Neymar tá muito pilhado, cara. Eu acho que pra ele jogar uma Copa do Mundo, pra ele voltar a ser um protagonista na seleção brasileira, tem que abaixar a bolinha dele. Tem que voltar e focar em jogar bola. E ele até que tá bem no Santos. Fez uma boa partida contra o Flamengo. Contra o Mirassol não jogou tão bem, mas a equipe do Santos é ridícula, né? Ou equipe horrível, não tem nem que o cara fazer muito. E contra o Inter ele tentou, quase fez o gol de empate no finalzinho. Então ele tá voltando fisicamente a ficar numa boa forma. Não sei se vai voltar a ser um Neymar competitivo. Não dá pra gente esperar aquele Neymar que jogou no Barcelona, no PSG, nem idade pra isso, mas ele tem. Agora, o Neymar competitivo que atua na seleção brasileira, a gente vai ver se ele consegue voltar ou não. Agora, vai precisar melhorar o mental, vai precisar melhorar a cabeça. Porque a gente viu a seleção brasileira, os jogadores que estão lá, que são dependentes do Neymar. Se o Neymar não estiver bem, aí que ferrou com tudo. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Quero saber agora da tua visão aqui, ó. Através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima!